E aí, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre uma geração totalmente diferente das outras gerações que nós já estudamos. Vamos falar sobre romantismo, terceira geração poética. Muito bem, relembrando aí, pessoal, um pouquinho. Primeira geração nacionalista, totalmente, cor-de-rosa, apaixonada, idealização da mulher. Segunda geração totalmente pessimista, uma geração que viveu assim ao máximo o sentimento, E agora, então, nós temos na terceira geração uma geração totalmente visionária, uma geração sonhadora. Nós vamos ter a terceira geração agora sendo conhecida como Hugoana, fazendo uma relação com o personagem Victor Hugo, certo? A terceira geração, ela também é conhecida como social condoreira, ou seja, a geração que, como o condor, por isso condoreira, queria voar mais alto, queria alçar voos maiores do que as gerações anteriores, tá? Social porque ela olha para o social, tá? E nós vamos ter neste momento o destaque para dois escritores, tá? Para dois poetas. O primeiro deles que nós vamos mencionar é o poeta Castro Alves. O poeta Castro Alves também é conhecido como poeta dos escravos, o poeta que defendia os escravos. Ele tem uma vida assim cheia de altos e baixos, ele vai para a Europa, ele vem para cá. Quando ele estava caçando certa vez, ali onde hoje é o Brás, em São Paulo, ele acerta um tiro no pé e aí contrai tuberculose. Tuberculose nós sabemos que era uma doença que acometia muitas pessoas no século XIX, Não havia ainda erradicação dessas doenças, não existia vacina, enfim. E por causa de uma infecção neste pé e também pela tuberculose, ele acaba no final da sua vida, óbvio, final da vida, acaba morrendo. Mas antes disso, ele fez muita coisa interessante. Castro Alves, ele vai ser conhecido como poeta dos escravos porque ele escreve o poema Navio Negreiro, mostrando como era estar neste navio, Então, assim, há uma preocupação do autor em mostrar o sofrimento das pessoas negras vindas para o nosso país. E ele era totalmente a favor da abolição dos escravos. Notem, gente, é século XIX, ali segunda metade do século XIX, muitos abolicionistas já tinham no país, muitas pessoas já estavam lutando para que isso se concretizasse, e vai se concretizar, lá em 1888, com a assinatura da Lei Áurea. Mas Castro Alves era uma pessoa que declamava muito bem. Ele não só compunha, mas ele declamava nos salões da sociedade da época. Então ele era assim um moço totalmente invejável, um moço engajado mesmo nos ideais da terceira geração romântica. Que mais, pessoal? Ele morre muito cedo, é verdade. Ele morreu aos 24 anos, como eu falei para vocês, vítima aí desses desfortúnios da vida. E a poesia dele é dividida em duas partes, a poesia lírica e a poesia social. Na poesia lírica, ele vai tratar temas como muitos outros trataram, Como Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães. Ele vai tratar o amor, vai tratar da natureza, Vai tratar também desse nacionalismo que moveu os poetas românticos da época. E na poesia social, dois temas super importantes, um eu já citei para vocês, que é a escravidão no Brasil, e o outro era a República, um outro tema que também nesta época está aí permeando, a mente dos poetas, enfim, não só dos poetas. Na verdade, a literatura, ela só é o fruto do que a sociedade está pensando. Então a sociedade da época estava extremamente incomodada com o sistema de governo e também já vinha há muitos anos, por que não dizer séculos, incomodada com a escravidão. Beleza? Fechamos então Castro Alves. O segundo poeta que nós vamos mencionar é uma criatura, uma figura chamada Souza Andrade. Souza Andrade foi totalmente incompreendido na sua época. Ele vai ser aqui encaixado no romantismo por uma questão cronológica. Ele viveu nessa época, tá? Mas na Souza Andrade, ele vai ter
uma poesia totalmente, uma vertente totalmente voltada lá para as vanguardas e o modernismo, que vai ser algo que nós vamos estudar no futuro, enfim, mas ele não vai ser só poeta romântico. Beleza, pessoal? O que nós vamos falar mais sobre Souza Andrade? Souza Andrade, então, como eu já falei para vocês, ele era complexo. Ele ultrapassa, então, o romantismo e vai ter uma poesia que depois nós vamos, ela só vai ser valorizada, mostrada lá pelos anos de 1950, 1960 é que ela vai ser estudada. Ela é uma poesia que não foi valorizada na sua época e após a sua morte ficou no esquecimento até essa época que eu mencionei para vocês, tá? Então, ele era ousado demais para sua época. Ele era ousado demais para um romantismo que estava aí apenas, né, eu diria, talvez, valorizando, né, uma literatura que eles estavam tentando fazer uma literatura que fosse efetivamente nossa, mas o que nós temos? Estes dois autores, eles vão contra o que, por exemplo, José de Alencar quer fazer, né? José de Alencar quer fazer uma paz entre, né? Quer mostrar o lado do índio, mas também mostra o lado do europeu. Aqui não. Estes dois autores, eles mostram somente o lado dos nativos daqui. Eles queriam mostrar realmente o lado dessas pessoas que aqui viviam. E por isso, então, a terceira geração social condoreira, olhando para as pessoas mesmo, olhando para a sociedade e tentando alçar voos mais altos. Fechamos, então, a terceira geração do romantismo, a parte da poesia, com esses dois belíssimos escritores. Vale a pena conferir a poesia, dar uma olhada aí na história de vida destes dois homens. E é isso aí, pessoal. Ficamos por hoje. Até a próxima. Beijão!